Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje trazendo para vocês uma continuidade da série Saúde e Bem-Estar, onde nós estamos falando sobre as mensagens ocultas dos dentes. Então, segundo a metafísica e segundo a biocibernética bucal, os dentes, eles nos trazem muitas informações a respeito da nossa saúde, a respeito da nossa vida intrauterina, dos nossos ancestrais e da nossa vida terrena também. Então é uma série com várias aulas, é um assunto longo, extenso, por isso nós estamos dedicando essa semana para podermos falar sobre esse assunto, né, de uma forma mais sequencial, para que vocês possam acompanhar na sequência todas essas aulas que falam sobre as mensagens ocultas dos dentes. Nós sabemos que todas as partes do nosso corpo, elas têm um significado oculto, espiritualista, que nos trazem muitas mensagens. E quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos todas as partes que compõem o nosso corpo físico e as implicações, as mensagens ocultas que elas nos trazem, nós temos um autoconhecimento muito maior e com esse autoconhecimento nós conseguimos manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde muito melhores do que se nós não conhecermos a nós mesmos. Então existe um ditado, muito antigo, de um filósofo muito conhecido, que dizia: conhece-te a ti mesmo. E isso é uma grande verdade. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode colaborar com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com a nossa harmonia. Então na aula de hoje, nós vamos conhecer quais são as informações e os significados ocultos dos dentes pré-molares e molares. Então essa aula de hoje é dedicada aos dentes pré e molares. Então vamos na sequência. Os primeiros pré-molares são os dentes que vêm logo na sequência após os caninos. Então nós temos 4 pré-molares, 2 em cima e 2 embaixo. Esses dentes, eles trabalham a capacidade de adaptação do indivíduo ao meio, a ação participativa, a integração social, a capacidade de desempenhar papéis na sociedade em que vive. Esses dentes ajudam a manter os limites da segurança sem se deixar invadir. Aqui eu faço um parênteses, Muitas pessoas, às vezes, não conseguem estabelecer limites, com relação às outras pessoas. Então, quando nós entendemos, que nós temos essa ferramenta dentro de nós e que ela está manifestada, expressada nos nossos dentes, nos primeiros pré-molares, nós conseguimos nos observar melhor e conseguimos estabelecer esses limites. Pessoas que são muito invadidas nos seus limites, tanto nas suas casas quanto nos seus ambientes de trabalho, provavelmente vão apresentar ao longo do tempo problemas nos dentes pré-molares. E se em algum momento da vida a pessoa precisa extrair esses dentes, essa problemática de não se deixar invadir nos seus limites, ela fica muito mais exacerbada. Então, como eu falei em aulas anteriores, é muito importante nós mantermos a saúde dos dentes para que nós não precisemos extraí-los. Cada dente que é extraído, seja ele por desgaste ou porque está estragado, ou até por uma questão de estética, nós estamos comprometendo a nossa saúde de um modo geral e comprometendo de forma muito significativa e sem retorno, porque nós não conseguimos repor aquele dente, quando ele é extraído por uma questão de estética, para colocar aparelhos ortodônticos, muitas vezes é extraído alguns dentes para criar espaço na arcada dentária. Isso você está tirando uma bagagem, uma ferramenta, uma energia que ela não será reposta. Então precisamos tomar bastante cuidado. Os primeiros pré-molares, eles têm relação com os desejos e as vontades. Então pessoas que têm aquela vontade mais enfraquecida ou que têm falta de vontade, está relacionado também a esses primeiros pré-molares.
Quando eles apresentam problemas, é sinal de que existe falta de confiança em suas próprias qualidades com relação ao exterior. Então, quando a pessoa tem baixa estima, também está relacionado à energia deficiente dos pré-molares. A pessoa não está sabendo como agir ou qual decisão tomar durante uma fase difícil de sua vida. Isso também pode ser problema dos pré-molares, ou esse comportamento também pode gerar problema nos pré-molares, porque tudo é uma questão de metafísica, né? A nossa mente, os nossos pensamentos e emoções interferem no físico e vice-versa. O pré-molar saudável, né? Quando a gente tem os pré-molares saudáveis, o que acontece é fazer um acordo com o exterior e os desejos e vontades, realizando aspirações e cumprindo os objetivos interiores e exteriores. Então sempre deve haver uma harmonia entre os nossos desejos e vontades com o nosso externo, nosso ambiente externo. Então tudo na vida, gente, reflete a necessidade da harmonia. Quando nós estamos em harmonia, tanto a nossa energia quanto o nosso corpo físico flui e manifesta saúde. Os próximos dentes que nós vamos conhecer agora são os segundo pré-molares. São os outros 4 dentes, né, 2 em cima e 2 embaixo, logo seguindo os pré-molares. Então nós vamos seguindo, né, os dentes até chegar lá no fundo, que é o último dente que a gente vai conhecer mais para frente. Os segundo pré-molares, esses dentes estão relacionados com o momento presente do indivíduo. Então, gente, observa esses 2, ou melhor, esses 4 pré-molares. Eles estão mostrando para nós como é que está o nosso momento presente. Então, observa para ver o que eles estão querendo nos dizer, como é que está o seu momento presente na atualidade. Esses dentes estão intimamente ligados à energia vital, ao estresse devido ao gasto exagerado dessa energia ou à estagnação da mesma. Então, a nossa vitalidade, ela está também representada nos segundos pré-molares. Então, precisamos observar bastante a saúde desses dentes. Se o uso desta energia é acelerado, leva ao cansaço e estes dentes se ressentem. Então, quando a gente gasta muita energia vital, de várias maneiras, né, de várias formas, nós podemos perceber um desgaste e um enfraquecimento dos segundos pré-molares. Então, precisamos prestar atenção na maneira e da forma que nós gastamos a nossa energia vital. Nossa energia vital, ela, como o próprio nome diz, ela nos traz vitalidade. Então, estamos cansados? Vamos descansar. Estamos estressados, né? Sentimos que a nossa energia já está no limite, mas ainda tem um monte de serviço para fazer? Para um pouco, desacelera, dá um tempo para você recuperar a sua energia vital, né? Dá uma descansada, ou então medita uns 2 minutos, desliga a sua mente do problema para você poder recompor a sua energia vital para que você possa continuar o trabalho, o serviço que você estava fazendo. Não deixe o seu organismo chegar à exaustão, porque aí tudo fica mais difícil de você recuperar. Se a energia vital está estagnada por inércia, por exemplo, há uma intoxicação que pode levar à baixa de vitalidade e, consequentemente, à depressão, adoecendo estes dentes. Então, também, quando nós não colocamos a nossa energia em movimento, né, ficamos parados o dia inteiro sem fazer nada, isso acaba trazendo uma intoxicação energética, né? Nós ficamos intoxicados energeticamente, porque o nosso corpo é movimento, né? A gente pode perceber isso pela nossa circulação sanguínea, que mesmo nós estando parados, a circulação continua se movimentando, e a nossa respiração também. Então, isso já mostra para nós que o nosso corpo precisa de movimento constante, movimento ritmado,
movimento equilibrado. Então, fica a dica para prestarmos atenção na saúde desses dentes. Agora vamos entrar nos primeiros molares. Então, também são 4 dentes, 2 em cima, 2 embaixo, que já representam os molares. Os dentes molares são aqueles que amassam o alimento, por isso que eles têm esse nome, molares. Eles estão moendo, eles estão amassando, eles estão triturando o alimento. Esses dentes, eles trabalham a questão da comunicação, a expressão verbal e escrita, a fala, a linguagem adequada e coerente com o pensamento, a criatividade, a capacidade de concentração e percepção. Então, olha, gente, toda essa parte de expressão da comunicação está diretamente relacionada aos nossos 4 dentes primeiros molares. Inclusive, nós também que estudamos essa parte da metafísica, nós sabemos que tem estudos que revelam que pessoas que têm a tendência, né, a falar muito mal dos outros, que têm por hábito, aquele hábito assim enraizado, né, de ser maledicente, costumam apresentar muitas cáries. A cárie, ela tem o seu fator físico, né, que é a questão da má escovação, né, de comer muitos alimentos ricos em açúcar, todas essas questões que a gente sabe. Essa é a parte física, né, do que acaba acarretando a cárie, que a cárie é um vírus, né, é um pequeno vírusinho que fica atrapalhando ali, corroendo a dentina. Mas também, na parte da metafísica, as pessoas que têm por hábito serem maledicentes, elas acabam estragando toda essa parte dos dentes, porque a maledicência é como se fosse um vírus expressado pela boca, pela fala de uma pessoa. E isso traz muitos prejuízos para o próximo, né? Uma pessoa que é vítima de uma maledicência, ela tem a sua saúde bastante debilitada, até por conta da carga energética que é direcionada a ela. Então a gente precisa prestar atenção. Esses primeiros molares, quer dizer, eles estimulam o desenvolvimento da personalidade e conserva a autenticidade do indivíduo. São dentes importantes para o crescimento físico e a saúde emocional e psíquica. Então, gente, como eu venho falando já desde o início das aulas sobre os dentes, que nós possamos evitar o máximo que nós pudermos a extração dos dentes. Então, vamos cuidar dos dentes para que não seja necessário extraí-los, porque cada dente que nós extraímos, nós temos um déficit de energia relacionado a um determinado chakra, a um determinado órgão, e, consequentemente, com reflexos no nosso campo emocional e psíquico. Então, que a gente possa ter consciência disso, né? Cuidar dos nossos dentes, aceitar os nossos dentes como eles são, porque da maneira como eles são é um reflexo da nossa bagagem ancestral. Então, não há motivo para, em nome da beleza e da estética, de forma inconsciente, extrairmos desnecessariamente os dentes. Então, que nós possamos cuidar dos dentes para que eles não precisem ser extraídos. Num caso em que a pessoa tenha um problema grave, onde o dente vai comprometer a saúde da pessoa, nesses casos a extração ela é recomendada, mas são casos pontuais, são casos assim bastante mínimos, né? Não devemos partir para a extração dentária por uma questão de estética ou modismo. Nós precisamos cuidar dos nossos dentes. E existe um ditado que diz, né, que você consegue avaliar a saúde de uma pessoa só de olhar pelo seu sorriso. O sorriso aqui, no caso, não é o sorriso se o dente é torto ou não, mas se a pessoa tem todos os dentes e se eles são saudáveis. Então, uma boa saúde começa com a saúde dos dentes. E agora nós vamos conhecer as mensagens ocultas contidas nos dentes segundos molares.
Então, segundo os molares, são mais 4 dentes, 2 em cima, 2 embaixo, que estão na sequência do primeiro molar, já da metade da arcada dentária para o fundo. Esses dentes, eles se relacionam com a sexualidade e o prazer. Trabalham o sentimento de dar continuidade à história familiar e à sua própria história, estando intimamente ligados à reprodução. Então, olha como os dentes têm relação com todos os nossos órgãos, com todos os nossos sistemas. Então, veja a importância dos dentes, né, gente? Então, eu reforço mais uma vez, vamos cuidar da saúde dos dentes e evitar a extração dos dentes o mais que nós pudermos. Esses dentes, eles estimulam a sensação de prazer e de viver situações prazerosas que possam transmitir bem-estar e aumentar a autoestima. As sensações de prazer transmitidas pelas papilas gustativas durante a alimentação fortalecem esses dentes. Então, quando nós estamos comendo um alimento saboroso, onde nós temos uma grande satisfação em estarmos nos alimentando com determinado alimento, essa sensação de bem-estar, ela acaba fortalecendo esses 4 dentes que são os segundos molares, porque eles estão relacionados com a sensação de prazer, de satisfação, né, de um modo geral. Esses dentes, eles acumulam registros como memória desses estímulos e das experiências que geram continuidade. Então, gente, esses dentes aqui, eles são extremamente importantes. Eles são como um registro de memória de todas as nossas sensações que nos trazem bem-estar, não só na alimentação, mas também na nossa vida. Então, por exemplo, se nós passamos por uma situação em que nós temos uma grande alegria, um grande bem-estar, esses 4 dentes, eles vão registrar essa memória para que esses momentos tenham continuidade. É como se eles fossem uma pequena bateria que vão proporcionar para nós a busca de novos momentos que tragam esse bem-estar. Então, o bem-estar, ele é o contrário do estresse. Cada momento de bem-estar que nós temos e que nós registramos é como se fosse uma bateria se recarregando para evitar momentos de estresse. Porque o momento de estresse, ele tem uma consequência na nossa corrente sanguínea muito prejudicial, porque são vários hormônios, né? Hormônios do estresse, os corticoides, que são liberados na corrente sanguínea, que são os hormônios do estresse. Esses hormônios, eles também afetam os dentes, porque os nossos dentes também estão ligados à nossa corrente sanguínea através dos nervos, né? Os nossos dentes, eles têm nervos que estão ligados à nossa arcada dentária e por ali eles se alimentam, né? De todos os nutrientes que estão na corrente sanguínea. Então, esses dentes, eles são muito importantes, assim como todos, mas eles são importantes pelo fato de eles registrarem todas as sensações positivas e que nos trazem bem-estar na nossa vida. Se nós somos pessoas que tivemos muitas experiências traumáticas, experiências estressantes, esses dentes, eles se ressentem. Então, às vezes, pode ser que a pessoa já tenha obturação nesses 4 dentes. Então, ela pode perceber que as obturações ou os problemas que apareceram nesses dentes especificamente podem estar associados e podem estar muito próximos de situações em que a pessoa viveu grandes momentos de estresse. Então, que nós possamos observar, né, a nossa parte emocional e cuidar desses nossos dentes. Na aula de hoje eu deixo vocês com essas reflexões sobre os molares e os pré-molares. Na próxima aula nós vamos falar sobre o siso, né, o famoso dente do juízo. Ele merece uma aula específica para ele, porque ele tem bastante assunto para ser tratado, assuntos bastante relevantes e que vão assim abrir bastante a consciência de vocês e trazer informações muito interessantes. Então eu agradeço vocês pela sintonia.
por estarem acompanhando as nossas aulas. Quero pedir que aproveitem para se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Aproveito também para agradecer todos vocês que estão se inscrevendo, isso para nós é muito gratificante. Ativem o sininho para que vocês possam ser notificados cada vez que um vídeo meu entra no ar e para que vocês possam estar sempre acompanhando as nossas publicações que fazemos com assuntos bastante interessantes e de conteúdo relevante para a melhoria e o engrandecimento do conhecimento de vocês. Gratidão pela sintonia, até a nossa próxima aula.